Ela sempre foi considerada a mais feia no meio das mulheres, mas está disposta a tudo para mudar essa situação, pois esse é o episódio The Outside da série O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Eu sou a F, o enfeiado fácil. Então vamos recapitular. Kitty é uma jovem desprovida de beleza, mas ela não liga pois tem uma vida tranquila em casa e ela está preparando um frango assado para comer sozinha na noite de Natal e depois ela para assistir um pouco de televisão e começa a passar vários comerciais motivadores, como de leitura de cartas para achar o amor da vida ou então como contratar um garoto programador para não se sentir sozinha na noite de Natal. E Kitty até pensa em contratar, mas ela escuta um som esquisito dentro de casa e como ela é vida louca e não deve nada a ninguém, ela pega o machado e desce no porão. E aqui aprendemos uma coisa com ela: quando se é feio não podemos ter outros defeitos, porque ser feio zera todos os pontos. Andando pela casa, ela não encontra nada, até porque um ladrão não ia querer topar com a louca do machado, pois o último perdeu o dedinho e virou presidente. E Kitty liga para a polícia local e diz que escutou alguém dentro de casa, mas ninguém a leva a sério, e diz que pode ser a tempestade, então ela não tem o que fazer. E no dia seguinte ela vai pro trabalho e precisa ficar escutando as dondocas contando fofocas sobre o chefe, porque ele estava passando rodo em geral, mas ao mesmo tempo elas queriam um rodo dele, e Kitty só fica prestando atenção enquanto que trabalha. Elas começam a olhar para ela e dizem que ela é muito introvertida, e elas começam a falar que ela não para de olhar pro silicone delas, então provavelmente ela deve gostar de outra coisa, mas ela diz que só chamava atenção porque ela não tinha, e percebe que elas usavam um produto de beleza diferenciado para se manterem jovens e atraentes. E à noite ela é a última a fechar o caixa da loja, e uma amiga aparece e diz que faria um amigo oculto e ela foi a última a pegar o papel, e caiu logo a Gina que se achava porque gostava de dar pro chefe casado. No dia seguinte, ela sai para caçar e consegue pegar um pato. E aqui vemos como ela é habilidosa, porque ela começa a encher o pato para transformar em um boneco e vemos que na verdade o policial que ela ligou e não levou a sério, na verdade era seu marido. Então as coisas estavam mudando. O problema é que ele não dava muita atenção para ela e diz que assistiria um pouco de pôquer enquanto comia frango. Ela se prepara para ir no amigo oculto e chegando no local era uma grande casa de rico e todas as mulheres começam a falar de beleza e como era fácil a vida de uma pessoa bonita, e ela fica de canto sem saber o que conversar, e quando terminam de falar isso, Gina começa a dizer que seu marido começou a tomar alguns remédios antidepressivos e o jubileu não estava subindo, mas tinha um chefe, então estava tudo resolvido. E agora é o grande momento da humilhação, pois elas querem começar o amigo oculto e todas trocam os presentes e todas ganharam a mesma coisa, que era aquele creme importado que era muito caro, mas Kitty trouxe uma caixa grande para Gina e quando ela abre, achando que seria algo diferenciado, realmente era, porque ela deu aquele pato de presente e todas começam a olhar para ela de forma diferente e Gina não sabe como reagir àquilo. Para tentar não esquecer aquele momento, todas começam a passar aquele creme especial, porque era algo muito chique. E como Kitty também ganhou, ela começa a passar, mas seu rosto começa a ficar muito vermelho e a queimar, mas ela acha que faz parte do creme. E nisso ela decide ir para casa, porque cansou de ser humilhada pela vida. E chegando em casa, ela estava pior do que quando saiu. Seu marido começa a dizer que ela era meio estranha, porque sempre escolhia coisas diferentes, como perfume de lavanda. E ela vai dormir para tentar esquecer esse dia, mas estava muito difícil. Então ela levanta de madrugada para tentar assistir um pouco de TV e estava passando o comercial daquele creme caro. O problema é que o apresentador começa a perguntar se ela queria ser outra pessoa e queria ter mais ambição e mais atenção das pessoas. E ela começa a achar que estavam ficando maluca porque a TV estava falando com ela. Kitty percebe que aquele era seu momento e o apresentador diz que algumas mulheres dizem que começa a coçar, mas aquilo é porque a cura estava chegando e ela precisava aceitar. Então, como ela sempre cai no golpe da vida, decide ligar para o lugar e começa a pedir vários produtos, porque agora sua vida mudaria. E no dia seguinte chega uma caixa com vários produtos e ela esconde no porão porque se seu marido vê, ela estaria ferrada, porque aquilo custou um rim. Ele começa a olhar para ela e diz que ela deveria parar de usar aquilo porque não estava fazendo bem, mas ela diz que aquilo era apenas uma coceira
e logo passaria. E quando ele sai de casa, ela pega um tubo inteiro e começa a passar na cara, porque ela estava disposta a tudo para ser vista de outra forma. Mas os dias vão se passando e as coisas não vão melhorando, pelo contrário, ela não parava de sentir tudo queimando e não parava de se coçar. Seu marido não está mais aguentando aquilo, porque nem ele estava conseguindo dormir, e diz que ela deveria ficar no sofá para não ficar fazendo barulho. Já avisei que vai dar merda isso. Mas quando ela chega na sala, a TV estava ligada e por acaso estava passando o comercial do creme, e o cara começa a falar mais uma vez com ela e diz que no final tudo valeria a pena, e ela só precisaria resistir a essa mudança, porque toda a feiura sairia do seu corpo e viria o luxo e o glamour. Quando ela vai desligar a TV achando que caiu no golpe do marketing digital, a TV liga novamente e começa a dizer que um dia ela poderia ser melhor que a Gina, então ela não pode desistir e precisava fazer o último sacrifício. E agora eu não sei o que é pior, a TV falando com ela ou ela dando atenção à TV que está falando com ela. Pra falar a verdade, eu sei o que é pior, é você que está me escutando. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado se for novo. Agora vamos continuar. Ela vai até os cremes, eles começam a borbulhar e começam a sair do pote sozinhos. E ela fica assustada e sai correndo pro quarto e fica abraçada com seu marido, mas aquele creme continua saindo porque algo deu ruim. E no dia seguinte, quando ela olha no espelho, sua pele começa a descascar, então já estava chegando no fim do tratamento. O problema é que seu marido aparece e começa a dizer que ela já estava passando de todos os limites, e aqui vem a maior besteira que ele poderia falar, porque ele diz que ela não era muito bonita, mas era muito bonita por dentro. Isso que importa. O problema é que ele nunca poderia falar isso pra uma mulher, e ela começa a ficar com raiva, falando que ele não gostava dela, e sai correndo pro porão, mas quando ela chega, havia uma criatura feita de creme olhando pra ela. Que porra é essa, marreco? E galera, aqui as coisas começam a ficar bizarras, porque aquela criatura na verdade era o moreno tatuado com cara de bandido albino, e os dois começam a se pegar porque viveriam juntos, e quando ela volta pra falar com seu marido, ela já estava diferente e diz que a Kitty que ele conheceu não seria mais a mesma, e agora ela seria reconhecida, e no momento que ele tenta dizer que não precisava mudar, ela dá uma facada na testa dele pra ele ficar esperto, e ela pede desculpas porque não sabe por que fez aquilo, e quando ele tenta pedir ajuda no rádio, ela diz que pegaria uma toalha para limpar o machucado, mas ela pega o machado e dá 37 machadadas de leve, então acho que agora ele virou boneco. E depois disso ela vai no banheiro porque o moreno albino estava à sua espera na banheira, e ela mergulha no creme branco. Que porra é essa, marreco? Como assim? Não entendi. E aqui começa a transformação, pois quando ela sai, tudo em seu corpo começa a mudar, e agora até seus dentes estavam consertados, como se toda sua feiura tivesse saído. E ela vai falar com seu marido que deu certo, mas agora ele deu uma falecida, e como ela era muito boa em empalhar os animais, ela o transforma em boneco. E no dia seguinte ela está se sentindo diferente, e agora mudaria seu visual, e coloca seu marido boneco assistindo TV, enquanto que ela vai toda chique pro trabalho. E todas as mulheres invejosas começam a olhar pra ela, perguntando o que ela fez pra ficar assim. E ela diz que sempre foi assim, e todas ficam com inveja. E no final, ela ficou a mesma coisa, apenas com corte de cabelo diferente e com os dentes alinhados no Trident. E essa foi a história Outside. E se quer mais histórias diferenciadas como essa, se prepara porque essa foi muito leve. Então deixa aquela curtida humilde e se inscreve se for novo, porque amanhã eu vou dar trabalho pro seu psicólogo. Agora, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.